Você já parou para pensar que talvez o maior perigo da sua vida espiritual não seja aquele pecado escandaloso que todos conseguem ver, mas sim aquela obediência pela metade que só você e Deus conhecem? Quantas vezes nós nos levantamos em oração e dizemos, Senhor, eis-me aqui, mas no fundo do coração mantemos áreas escondidas, lugares que não foram entregues completamente. Existe o engano espiritual que aprisiona muitas pessoas, um engano que faz parecer que estamos andando com Deus, quando na verdade estamos apenas nos enganando. Esse engano se chama obediência parcial. A obediência parcial é perigosa porque tem aparência de piedade. Do lado de fora, parece fé, parece compromisso, parece entrega. Mas do lado de dentro, o coração sabe que ainda existem portas trancadas, resistências mantidas, áreas que não foram colocadas no altar. E é exatamente aí que nasce a frustração espiritual. É por isso que tantos crentes se sentem vazios mesmo dentro da igreja. É por isso que tantos oram e não recebem respostas. É por isso que tantos cantam, mas não experimentam a presença. Não é porque Deus deixou de ouvir, mas porque nós deixamos de obedecer. Se você se sente distante, se sente seco espiritualmente, se sente como se Deus tivesse se calado, talvez a raiz esteja nisso. Você não entregou tudo. Talvez você esteja segurando o relacionamento que Deus já pediu para você deixar. Talvez você esteja se agarrando a um hábito, a um vício, a uma prática que parece pequena, mas que na sua consciência pesa como uma montanha. Talvez você até tenha obedecido em 80%, 90%, mas no fundo sabe que existe algo que ainda não foi entregue. E a verdade é essa. Obediência parcial é desobediência total. A palavra de Deus é clara. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, encontramos a história do rei Saul. Deus havia dado uma ordem específica, destruir completamente os amalequitas e não poupar nada. Mas Saul decidiu obedecer parcialmente. Ele cumpriu parte do mandado, mas deixou de lado outra parte, escolhendo poupar o melhor do rebanho e até mesmo o rei Agade. Aos olhos humanos, parecia prudência, parecia até um gesto de misericórdia. Mas aos olhos de Deus, foi rebelião. O profeta Samuel declarou palavras duríssimas: a obediência é melhor do que o sacrifício. E acrescentou: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Saul perdeu o reino não porque deixou de lutar, mas porque deixou de obedecer completamente. É aqui que muitos de nós tropeçamos. Fazemos 90% do que Deus pede, mas mantemos 10% intocados. Oramos, jejuamos, servimos, mas guardamos reservas secretas. E esses 10% escondidos têm o poder de comprometer toda a vida espiritual. Pense em um copo de água cristalina. Se eu colocar apenas uma gota de veneno, você beberia? É apenas uma gota, é apenas uma parte mínima, mas o copo inteiro está comprometido. Assim também é com a obediência parcial. A carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos chama com clareza: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Veja que Tiago denuncia essa mente dividida, esse coração que quer metade para Deus e metade para si mesmo. Essa é a raiz da estagnação espiritual. Deus não divide o trono com ninguém. A obediência parcial é o grande inimigo da intimidade com Deus. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Repare, não é quem conhece, não é quem canta, não é quem serve, mas quem faz a vontade do Pai. E fazer a vontade não é fazer parte, é fazer por inteiro. Aqui está o contraste que precisamos enxergar.
O mundo nos ensina a negociar, a equilibrar, a medir. O mundo diz, faça o possível, Deus entende. Mas o reino de Deus não funciona assim. O reino exige entrega radical. O reino não aceita reservas. O reino não se contenta com pedaços. Deus não quer partes do seu coração, Ele quer o coração inteiro. O Evangelho não é um convite para ajustes morais, é um chamado para a rendição completa. Talvez você esteja pensando, mas eu já entreguei tanta coisa, será que Deus não vê o esforço? Sim, Deus vê. Ele vê cada passo de fé, cada batalha vencida. Mas Ele também sabe que existe algo a mais. E o que Ele pede não é para te punir, mas para te libertar. O que você chama de apego, Deus chama de cadeia. O que você chama de pequeno, Deus chama de porta aberta para o inimigo. O que você acha que consegue controlar, na verdade é o que te controla. Por isso Ele insiste, entrega tudo. É como atravessar um deserto. Imagine um homem caminhando sob o sol escaldante, carregando uma mochila pesada. Ele bebe água, mas continua cansado. Ele ora, mas continua fraco. Até que percebe que dentro da mochila existe uma pedra enorme que ele mesmo decidiu carregar. O peso não foi imposto por Deus, foi guardado por ele. Assim é a obediência parcial. Você anda, você ora, mas continua cansado porque não soltou a carga. O deserto que poderia ser o palco do seu milagre se torna prisão porque você insiste em levar peso que Deus mandou deixar para trás. A Bíblia está repleta de exemplos. Pense em Ananias e Safira, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eles entregaram parte, mas fingiram que era tudo. O resultado foi trágico. Deus não os julgou pela quantia, mas pela mentira, pela tentativa de aparentar uma entrega total quando, na verdade, havia reserva. Esse é o perigo de muitos hoje, querem parecer entregues, mas Deus sonda os corações. Por outro lado, vemos Abraão no livro de Gênesis, capítulo 22, entregando Isaque no altar. Aquilo era obediência completa. Deus não queria a morte do menino, mas queria o coração inteiro do pai. E Abraão mostrou que não havia reservas. E foi naquele altar que ele conheceu o Deus que provê, o Jeová Jiré. Ou seja, a provisão só se manifesta quando a entrega é total. Eu quero que você entenda algo poderoso: a obediência parcial mantém você na superfície da fé. Você até experimenta bênçãos, até sente momentos de paz, mas nunca mergulha na profundidade. Nunca toca na plenitude da presença de Deus. Porque plenitude só vem para corações inteiros. A carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, promete: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não é dada a corações divididos, mas a corações rendidos. Então, como viver essa entrega total na prática? Primeiro, reconheça onde você tem sido parcial. O Espírito Santo já está trazendo à sua mente aquilo que você precisa colocar no altar. Talvez seja um relacionamento. Talvez seja o orgulho. Talvez seja a confiança no dinheiro. Talvez seja uma ferida que você insiste em alimentar. Reconheça. Nomeie. Traga à luz. Segundo, confesse diante de Deus. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessar é abrir mão do controle, é declarar: Senhor, eu tentei segurar, mas não consigo. Eu entrego. Terceiro, pratique atos de fé. Não basta dizer eu entrego. É preciso agir de acordo. Se Deus pediu para perdoar, libere perdão.
Se Deus pediu para se afastar, afaste-se. Se Deus pediu para se reconciliar, dê o primeiro passo. A fé sem obras é morta. A obediência verdadeira se manifesta em ações concretas. Agora eu quero declarar sobre a sua vida: este é o tempo de romper com a obediência parcial. Este é o tempo de consagrar o coração inteiro. Este é o tempo de dizer: Senhor, tudo é teu. E quando você fizer isso, vai experimentar uma libertação poderosa. C.S. Lewis dizia: não existe meio termo. Cristo exige tudo. Se você entregar tudo, Ele te dará tudo. Eu sei que muitos aqui estão cansados. Cansados de orar e não ver respostas. Cansados de lutar e não vencer. Cansados de esperar e não receber. Mas escute, o céu não está fechado, é o coração que ainda não se abriu por inteiro. A porta da plenitude não se abre com chaves pela metade. É tudo ou nada. Então agora, em nome de Jesus, eu quero conduzir você a um momento de entrega. Feche os olhos onde estiver. Respire fundo. E repita comigo: Senhor, eu entrego tudo. Não quero reservas, não quero máscaras, não quero aparências. Eu não quero ser Saul, quero ser Abraão. Eu não quero perder o reino por causa da minha teimosia. Eu quero conhecer a plenitude da tua presença. Tira de mim todo o peso, todo engano, toda resistência. Hoje eu declaro: tudo é teu, Senhor. Eu creio que enquanto você ora, o Espírito Santo está quebrando correntes. Eu creio que resistências estão caindo. Eu creio que áreas que você escondia estão sendo iluminadas. E eu declaro pela fé: você não será mais escravo da obediência parcial. Você será marcado pela obediência completa. Você vai conhecer a paz que excede o entendimento, você vai experimentar a presença que transforma, você vai ser cheio do Espírito que dá vida. E para concluir, eu quero te chamar a uma ação de fé. Escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, eu entrego tudo. Não é apenas um comentário, é um ato profético. É a sua declaração pública de que não vai mais viver pela metade. Faça isso, e você estará selando a decisão de viver uma vida inteira diante de Deus.